Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Conversas Terapêuticas. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas que estejam precisando de se inspirar nessas histórias que a gente tem contado aqui e aprender com elas, assim como eu tenho aprendido também. A gente contou a primeira parte da história da Bruna, que se descobriu autista aos 32 anos de idade. E a gente está aqui agora para conversar a segunda parte, e eu acho que é a mais importante, que é quando a gente fala do diagnóstico. Bem-vindo outra vez, Bruno. Muito obrigada pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente aqui. Boa noite, eu que agradeço. Eu acho importante compartilhar esses achados, né? É, a gente parou na última entrevista quando você falava sobre a morte do seu tio. Quando Uhum. você recebeu a notícia, né? Vamos começar daí, de onde a gente parou. Foi em março de 2022, né? Eu já tinha Uhum. entrado com a ação para conseguir o tratamento, mas as coisas foram muito rápidas, né? Aí meu tio ficou doente, veio aquela questão, assim, eu acho que espiritual, eu senti muito, principalmente pelo meu pai ser gêmeo dele, eu via meu pai, era como se eu estivesse entrando, né, no abismo que ele estava, porque eu senti absolutamente tudo. Só voltando um pouquinho aí, quando você falou que entrou para conseguir o tratamento, nessa época era tratamento para quê? Qual era o diagnóstico nessa fase? Depressão Ah, e como diagnóstico errado, né, de aham, borderline. Falava borderline. que assim, Tá. depressão, ansiedade, falava que com borderline piorava tudo. Uhum, Aí eu entrei para fazer a estimulação magnética transcraniana, tá. que é, aí veio a perda, que foi um baque muito grande. Eu acho que assim, minha cabeça, inclusive, confundiu, porque eu vi ali a imagem do meu pai também. Meu pai e meu tio sempre foram assim idênticos de tudo. Era difícil às vezes você ter uma percepção, né? Só depois de muito tempo. E veio essa confusão, eu já estava deprimida e foi assim, eu tentei anestesiar porque meu pai precisava de mim, né? Eu tentei ficar forte, mas aquela coisa assim tava foi daí pro pior. Aí começaram a vir muitas tentativas e era muito hospital, internação, medicamentos. Acho que foi assim realmente o auge de tudo. Uhum. Mas eu acho que assim, graças a Deus, o juiz deferiu e eu comecei a fazer o tratamento. E mudou completamente assim a minha vida. Por mais que eu ainda estivesse deprimida com luto, né? Uhum. Eu fiquei no empenho e todos os dias no tratamento, Quando você né? fala em tentativas, você tentou o autoextermínio, você tentou. E de Sim. que forma que você tentou? O que que passava na sua cabeça nesses momentos? Como é que era isso? Eu já tentei de tanta forma. É, principalmente com medicamento, eu falo que eu só não fui porque Deus quis que eu tivesse aqui mesmo, né? Mas era principalmente medicamentos, cortes, né? E o que que passava na sua cabeça nesse momento? Eu achava que, além de eu não pertencer, eu falava assim, gente, eu devo ser um alienígena, eu não pertenço aqui, eu não sinto. Até minha terapeuta falava assim, Bruna, você precisa de alguma coisa para se apegar aqui no mundo. Não adianta você estar virada assim espiritualmente, tá, mas você não tem, você precisa viver, você está aqui com um propósito, né? E eu achava que seria melhor, seria um fardo para minha família, meu irmão, para eu não ficar internada no hospital, eu ter que deixar meus estudos que eu estava concluindo. Meu irmão, assim, 5 anos mais novo que eu, ele assumiu cuidar de mim, né? Ele que me dava medicamento, eu tinha crise, ele ficava comigo. Então eu senti um peso, como se eu fosse um peso para minha família. Eu não entendia minhas crises, eu me senti um ser humano péssimo, porque vem um estigma que eu acho que é errado do borderline, mas eu tomei esse estigma para mim, que as pessoas falam que como se eu fosse uma pessoa ruim. Eu sei que não tem nada a ver essa Uhum. questão de caráter, mas eu senti esse peso. Então eu tomei para mim essa realidade de que seria melhor um mundo que eu não fizesse parte dele. E como foi o momento da decisão? Você falou assim, agora, vou tomar agora. Para viver, Para não viver, né?
Pra não viver, Sim. era o tempo inteiro. Desde quando eu falei, desde os meus 14 anos, eu não vivi, eu estava só sobrevivendo. Por mim, eu acabaria em qualquer hora aquilo. Sim, Eu mas acordava sem deixa eu querer acordar. tentar reformular a pergunta assim para você entender qual o ponto que eu quero chegar. Aqui no canal já tive entrevista com pessoas que tentaram suicídio através de jogando fogo, ateando fogo no próprio corpo. E no caso essa pessoa relatou para mim que estava com depressão pós-parto e que ela nem viu esse momento acontecer. Ela não sabe, ela não planejou nem nada. Ela sabia que ela estava com depressão, mas ela não planejou. Simplesmente aconteceu. Quando ela deu por si, ela já estava pegando fogo. E teve outro caso de suicídio também, que a filha, né, que a mãe veio contar que a filha tinha acabado de suicidar. Tem um mês, inclusive, só que ela deu fim. E a mãe contou que ela também, assim, ela tomou uma dosezinha muito pequenininha de veneno, achou que não ia dar grandes coisas. Quando ela percebeu a ação do veneno no corpo, ela se arrependeu, implorou para viver, mas aí já era tarde demais. Então, o que eu gostaria de mostrar para as pessoas é mais ou menos assim o que acontece com a pessoa antes dessa decisão. Se logo em seguida dá um arrependimento, o que que leva a pessoa ao ápice para falar assim, ó, agora chega, eu vou tomar o remédio agora. Por que não amanhã? Por que não depois? Por que agora? Por que que você decidiu Entendi. nesse momento, entendeu? Existem as 2 partes. A parte em que é tão inconsciente que você simplesmente faz, não exatamente pensando assim: "Ah, vai acabar, ponto final", que é inconsciente mesmo. Quando você vê, você já fez, às vezes você fica surpreso, mas você pensa como um alívio. Tipo: "Tá tudo bem, eu mereço sentir essa dor, porque dói", né, falar que é indolor é mentira. A gente só pensa numa forma menos indolor possível, era o que eu pensava. Aham. E falava assim: "Não, beleza, tô feliz, cheguei no meu limite, tô feliz, né, tô nesse limite". E tem a outra, em que eu com consciência falava assim: "Olha, eu tô com depressão, eu não vejo perspectiva de eu melhorar, eu tenho sonhos, mas eu sempre vou ser um peso pra alguém, eu nunca vou estar melhor". Eu acho que a única coisa talvez que eu faça é salvar a vida, assim, tipo, não é ruim, de bichinhos, né, eu acabei me agarrando a isso por muito tempo. Só que eu comecei a questionar, inclusive, como eu era ruim nas coisas, eu só via esse peso. Uhum. Então eu falava assim: "Ah, eu não faço diferença nenhuma". Eu chegava na minha cama, eh, eu não vou nem, assim, citar, mas eu fazia uma combinação que era pra dar certo. E eu falava assim: "Ah, agora vai. Vou tomar, vou ficar deitada aqui e vou rezar para não acordar mais". Era exatamente assim. Às vezes, quando eu acordava, seja no hospital ou em casa mesmo, assim, mas só com uma ressaca, eu ficava frustrada. Ficava assim: "Poxa, o que que eu fiz de errado? Eu sei as doses das coisas, eu sou muito boa em cálculo de doses e tal. Dava para ter derrubado o cavalo, mas eu não fui, por quê?". Eu ficava questionando: "Por quê?". E você falou que dói. Dói. De todas as tentativas que você teve, todas doeram. Mas com o medicamento doíam menos, depende, quando você começa a respiração ficar mais baixa, você sente dor, porque quando você tenta respirar, o ar dói quando ele entra, então dói. Mas eu acho que o pior de todos é quando você quer fazer um corte muito fundo, nem precisa ser um corte grande, é só ele ser fundo mesmo, é só saber onde que corta. Dói pra caramba. No momento já e depois também. Sim, sim, depois, principalmente do remédio, é uma dor grande, porque tem a questão, assim, inclusive, de seus órgãos terem começado, talvez, a falhar, né, até eu tive um problema renal por causa disso, então, assim, era muita dor, eu tinha até muito cálculo renal por causa desses excessos, né, então, assim, não tem como falar que é indolor, é bem doloroso sim. E saber que, assim, que se eu ia acordar, eu sabia que eu ia passar por um inferno de dor. Eu ia ter que aguentar as consequências. Mas mesmo sabendo disso, eu achava que eu ia ser era um peso para minha família e eu ia ficar sozinha. Foi um tempo que logo depois das coisas ficaram difíceis, eu tentei ficar realmente sozinha.
eu consegui ficar sozinha, me isolar de relacionamentos, poucos amigos, para realmente eu não tinha esperança de ficar bem. Uhum. E quando eu vi que eu não ia melhorar, aí eu falei com o meu médico, ele entendeu que eu estava falando sério e propôs esses 2 tratamentos. E eu me agarrei talvez a pouca esperança que tinha de tentar ficar bem, né. E o tratamento salvou minha vida. Em poucos dias com esse tratamento, depois de anos, anos, anos tomando medicamentos para dormir, eu comecei a ter sono sozinha, eu comecei a ir tirando medicamento. O meu médico que, assim, que é um neurologista, cara, ele é fantástico. Eu só tenho que agradecer ao doutor Luiz, porque ele falou comigo: "Olha, só o tratamento não vai adiantar, eu quero salvar sua vida. Posso te ajudar?". Ele ali na clínica dele, ele me recebia e fazia, assim, tudo que era tipo de tratamento possível para eu largar medicamento, ter uma qualidade de vida. Ele e a esposa, a doutora Júnia. Que são pessoas que eu guardo como se fossem meus anjos, né, nessa fase. Eu falo assim que nesses momentos assim, o médico pode ser ótimo com medicamento, com dosagem, porque a gente sabe que medicamento para esse tipo de doença é quase com alquimia, né? Porque não tem um exame específico que vai lá mostrar, então é mais ou menos pelo relato. E aí a humanidade do cara faz toda a diferença, né? Dele te olhar Faz. como um ser humano e falar assim, olha, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. E você se sentir acolhida, compreendida e saber que tem alguém disponível ali. Isso salva a vida de muitas pessoas se todos os profissionais fossem assim, né? E mesmo com depressão, assim, teve vezes que eu fiquei 3 dias, 4 dias, assim, na cama sem querer fazer nada, e eu passei a ter vontade de ir para o tratamento. Eu ficava feliz, porque eu ia estar ali com ele, com a esposa dele, e ele entendeu que eu gostava muito de medicina. Aí ele falava assim: "Nossa, não, você é muito inteligente, vai continuar estudando". Eu não tinha força para nem pra estudar mais. Uhum. Aí ele falou assim: "Não, vai estudar". Aí ele começava a compartilhar alguns casos, alguns exames comigo e pedia minha opinião, a gente debatia, ele me ensinava as coisas, sabe. Aí eu fui foi mais do que a metade da parte do tratamento, foi eu ter eles ali. E o Foi incrível. tratamento é relaxante o momento que eles ligam os Sim, eu me aparelhos? senti muito bem, eu acho que, assim, pelo ambiente que eles proporcionaram. E eles me mantinham entretida, né. Ele, debatia casos, e então eu estava sempre bem animada e deitada, às vezes, assim, relaxada. Foi muito bom. Na quarta sessão, eu já estava diminuindo o medicamento para dormir, porque eu comecei a sentir sono sozinha, isso para mim foi: "Isso é viver". Uhum. Isso é dormir? Eu não sabia, né, porque eu só dormia dopada, né, como diz o meu médico, sossega-leão. Uhum. Aí lá para a 10ª sessão, aí o meu médico falou assim: "Vamos começar a fazer o desmame? Você não vai precisar disso mais, né, vamos começar". Aí eu cheguei, eu acho que eu fiz 27, quase eu fiz 30 sessões, e eu já não estava tomando medicamento, né, assim, eu estava tomando um que faltava para fazer desmame, 1 ou 2, e tirei aquele todo o resto. E eu dormindo sozinha, e foi inclusive quando eu tomei a decisão de eu cumpro minhas promessas, aí eu corri atrás, né, de um certo cara que mora em Brasília e falei: "Então, tô pronta". Ele: "Oi?". E ele eu falei: "Não, eu tô pronta, tô me sentindo melhor, agora vamos". Que no caso é o esposo, né? Meu Para quem não marido conhece a história, é o esposo que você tinha falado para ele esperar há um tempo, que você não sim, estava bem, né? E aí quando você ficou bem, você falou para ele, estava pronta para se relacionar. sim, sim. Aí foi tudo bem rápido, né, aí em maio ficamos noivos, março, abril, maio, passei todo o tratamento em abril, maio ficamos noivos, eu já vim morar aqui em junho, em julho a gente casou. E foi um baque muito grande, porque eu tenho um problema de quebra de rotinas, eu achava que era um problema meu. Então assim,
meu mundo virou de cabeça para baixo. Uhum. Um novo ambiente, e eu ainda tento até hoje me habituar a isso, porque não é fácil. Qualquer mudança assim pequenininha é o suficiente para ter uma crise. Eu não tinha nem ideia do que era. Eu falei com ele: olha, eu tô deprimida de novo, as coisas estão difíceis, aí desconto em alimentação, porque eu me senti perdida, eu não sabia nem a quem recorrer, Uhum. porque eu só tenho ele aqui. E às vezes eu pensava que eu estava sendo muito problemática para ele. Aí vem de novo o ciclo, né? Uhum. Só que eu fiz uma promessa para ele. Eu tinha ainda muita crise dissociativa. Aí um dia ele falou comigo assim: amor, Vamos explicar o que é crise dissociativa. pra eu explicar? Sim. Ah, parece que eu me questionava se as coisas eram reais. Era como se fosse uma desrealização das coisas. Então, assim, eu me questionava da realidade e eu nem me sentia. Era como se eu fosse uma boneca, sabe? E eu sentia isso como se ele viesse uma forma de neblina, como se ele estivesse tomando conta e eu não tinha noção das coisas. Às Quando eu vezes vi assim, é uma percepção de que não é com você, né? Que você tá vendo como se fosse uma terceira pessoa olhando o era cenário como se ali eu estivesse embaixo. vendo de De cima. cima. É. Era como se eu estivesse vendo de cima, eu não tinha controle, eu só estava vendo. Só depois que eu tinha ideia do que eu falei, do que eu fiz, ou que às vezes eu falo que eu fiquei num limbo, porque às vezes as horas passavam muito rápido, mas eu estava presa em 1 minuto, e o contrário também. Às vezes eu ficava achando que o tempo passou muito rápido, mas estava muito lento e nada tinha acontecido. Então, assim, é uma completa perda de noção da realidade. Não tem. E isso é o que é a fuga, né, Uhum. dos sentimentos, a fuga de entender. Às vezes, assim, saía, eu não sabia dos meus limites. Eu saía, eu ia para um bar, vinha, eu começava a ficar estranha, né? Ia para um ambiente com música alta, mesma coisa. Chegava em casa, Fora os desmaios, né? nossa, desmaio no aeroporto, supermercado, eu não entendia. Eu ia para o supermercado, minha pressão caía. Aí falou assim, nossa, você tá muito sedentária. Eu falei, olha, eu posso estar, mas eu sempre fui assim, de, tipo, desmaiar em ônibus. É Uhum. alguma coisa errada, né? Mas eu nunca tinha achado uma resposta. E você E nunca pensa também que tá tudo ligado a um único diagnóstico, né? Você começa a pensar que você tem um monte de coisa. Fala assim, olha, tá tudo bem, eu tenho borderline aqui. Mas de repente, será que eu não tenho um problema neurológico que eu fico sempre desmaiando? não, eu fui revirada, assim, tipo, por neurologista, cardiologista, tudo, É, às vezes a gente não tudo. consegue integrar, né? Que saber que tudo isso tá ligado a uma única coisa. E não conseguia. E eu comecei a melhorar dessas crises dissociativas quando o Flávio, meu marido, falou: amor, não vai para onde eu não consiga te alcançar, por favor. Nós somos uma só carne, não me deixa ficar sem você. Aí eu falei com ele: tá, mas eu preciso de ajuda. Eu tentava procurar médico, não achava, assim, que simplesmente apenas queriam me receitar remédios, não queriam me ouvir. Então eu me senti muito desconectada, muito difícil achar profissional. Eu demorei muito tempo. Aí ele falou: amor, você vai fazer mais algumas sessões de estimulação magnética para você dar uma melhorada. A gente correu atrás, quando eu vi ele já tinha marcado para mim, chegou em casa assim muito feliz, falando: ó, vou te levar, vamos resolver isso. E eu fui procurando, né, médicos. E era frustrante porque, além de tudo, eu não consigo estar pessoalmente com a pessoa ali na minha frente, ela me olhando, eu me perco. Então, assim, os médicos não tinham a paciência em me ouvir, porque eu falo as coisas assim, na minha cabeça fazem sentido, mas não faz igual o Flávio. Às vezes eu até achava que ele estava implicando comigo, porque ele fazia muita questão de estar ali comigo do lado do médico para falar a ordem das coisas, para falar como eu me sentia. Eu não tinha noção que eu
principalmente como se eu estivesse me sentindo intimidada. Acho que você tá batendo às vezes no microfone e tá dando um ruídozinho. Ah, desculpa. Imagina. E foi esse tipo de sentimento que até hoje, só que hoje eu já aceito que eu preciso de ajuda, né. Uhum. Eu tenho que ir no hospital, ele vai comigo e fala, as coisas, assim, que eu fico muito nervosa, ele sabe, eu fico tremendo, eu vejo a pessoa me olhando, gente, eu sinto querer desconectar de tudo. Eu não consigo. Pessoalmente, assim, em vídeo, coisa assim, pra mim a distância é ótimo, mas pessoalmente é o desastre. Aí juntou com a falta de paciência dos médicos, né, até que um dia eu achei uma psiquiatra que ela é incrível. Eu estava tendo algumas crises, e isso eu estava com 29 anos ainda. 29? Não, eu estava com 30 anos. Aí ela olhou, conversou, ela ficou, assim, mais de quase 2 horas numa consulta comigo, conversando, me olhando. Aí eu falei: "Cara, é porque eu tenho border, as pessoas não têm paciência em não sei o quê, só me dão remédio". Aí ela foi e falou assim: "Olha, eu vou conversar com você, mas eu preciso que você faça uma avaliação, porque eu não vejo você de forma alguma como borderline". Assim, se for falar clinicamente aqui visível, eu olhando para uma pessoa, eu acho que, assim, que você é autista, porque você tem todas as características. Aí eu fiquei: "Como assim?". Aí ela falou, né, tipo, porque eu tenho mania de ficar fazendo assim no dedo. Ela falou: "Tem gente que não percebe, mas em mulher costuma ser mais sutil. As pessoas até confundem como ansiedade, mas não é, é você se regulando". Parei pra pensar, autista, eu aí eu lembrei que a minha psicóloga lá em Belo Horizonte, ela me chamava de uma pessoa altamente sensível, mas que ela não poderia diagnosticar, porque ela não era neuropsicóloga. Aí a minha atual psiquiatra, ela foi e falou assim: "Olha, vou pedir para você fazer, né, detalhadamente esse processo, né". E na hora eu fiquei impactada, porque vem o preconceito. Uhum. Vem um preconceito porque acha que autista são pessoas que não têm vida, que não são funcionais. É realmente um preconceito No caso daquilo. seu, de você com você mesma, por causa do diagnóstico, Sim. né? Sim, até porque quando eu conheço, as pessoas usavam autista como referência a algo ruim, uma pessoa, assim, débil, sendo que Uhum. não é, eu aprendi que não é, né. Aí eu fiquei em pânico, eu comecei a chorar, ao mesmo tempo que foi ruim, assim, foi maravilhoso, porque saiu das minhas costas o borderline. Eu entendi que fala assim: "É, faz sentido, porque eu não sou, explosiva, eu não sou inconsequente". Eu não odeio fazer qualquer comportamento de risco. Não vive Eu nos não extremos, né? Embora seja não. sensível, não vive nos extremos. Exatamente. Eu mantenho, assim, a estabilidade, né. Uhum. E fez sentido, mas ela falou com muito carinho, aí vem a questão de ter um profissional. Ela pegou, assim, tipo, ela perguntou: "Posso pegar na sua mão?". Aí eu me senti melhor ainda, porque eu falei: "Nossa, uma pessoa pediu permissão pra me tocar". Aí eu deixei. Aquilo ali pra mim foi mágico. Aí ela foi e falou assim: "Olha, não se condene". E eu chorando, falando assim: "Nossa, eu condenei meus filhos a ter uma vida que eu tive, se quando eu for tê-los". E ela foi e falou assim: "Não, se seus filhos forem parecidos com você, você vai ficar muito feliz e orgulhosa, porque eles são fortes e muito capazes, eles conseguiram passar por coisas muito difíceis, como você passou. Você vai ficar feliz, porque eles vão ser muito fortes". E ela ainda falou comigo assim: "E eu tenho uma certeza que você é muito inteligente". Aí ela foi e, assim, isso foi amenizando. Eu fui entendendo que não é uma condenação. Eu fui pesquisar, ela foi e falou: "Olha, eu vou te enviar alguns livros, eu peço para que você leia". Eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro que
Ele tinha mais de 900 páginas e eu li ele todo em 2 dias. Eu fiquei, assim, fissurada em entender e eu vi ali, Uhum. era claro aquilo ali. Eu fiquei, poxa, beleza, achei a neuropsicóloga e eu busquei, assim, né, por ser uma avaliação que eu falo que é bem cara, mas vale a pena. Quando eu tenho conhecidos que têm essa coisa de ter outras pessoas querendo buscar um diagnóstico, seja TDAH, autismo, eu falo, gente, vale a pena você pagar esse valor que é alto, porque você vai ter respostas que você não imaginava que teria. É algo que vai, assim, que faz você se conhecer. Eu acho que é um autoconhecimento, além de tudo. Né? Você aprende a se perdoar, a ter seus limites, né? Se entender. E foi, assim, maravilhoso. Algumas vezes eu estava com receio, eu acho muito difícil ter que conversar ainda certas coisas, mas veio e foi tranquilo também. Eu fiquei muito feliz porque literalmente eu consegui entender como se eu fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Aí eu entendi porque o símbolo do autismo é um quebra-cabeça, porque eu encaixo mas no lugar certo, não em qualquer lugar. Você falou que tem E coisas que tem dificuldade de falar. sim, Tô tossindo. Tem coisas que tem dificuldade de falar. Quais são essas? Quais são os é assuntos que você tem questão dificuldade de falar? de qualquer coisa, assim, ainda mais eu estar no meio de pessoas que eu não conheço, eu não consigo conversar direito, principalmente quando eu sei que a pessoa está olhando para mim. Isso Entendi. foi Então, para no caso, assim, uma dificuldade de expressar e não um assunto específico. Eu tinha entendido, assim, que era um assunto específico que você tinha dificuldade. também quando eu tenho que relatar algo assim da minha saúde, Aham, eu fico muito nervosa e eu não consigo. Eu não consigo, assim, é muito difícil eu passar mal fisicamente mesmo, aham. de ter, assim, de tremer da minha pressão cair, Entendi. né? Isso é bem difícil. Tanto que na faculdade eu não fazia atividades, essas coisas com meus colegas, eu não apresentava na frente. Eu tive um tratamento que uma pessoa autista teve, graças a Deus. Senão eu não teria me formado, Uhum. entende? Por essa questão de não conseguir comunicar mesmo. E como foi contar para as pessoas em sua volta que você tinha autismo? Para os familiares, por exemplo? Eu fui bem lentamente, eu estava com receio. Só que na minha família não é novidade, tem muita autista na minha família. Só que com o meu, eu veio de outras pessoas, porque eu falei, gente, aí veio o estralo. Eu sou idêntica à minha mãe. E outra pessoa que é idêntica à minha é minha irmã. Minha irmã, ela passa mal. Eu, minha mãe e minha irmã, nós desmaiamos por causa de barulho. Eu entendo, nós somos iguais. Eu fui e falei, olha, eu preciso conversar porque minha irmã tá no ensino médio. Eu gostaria de ter um suporte, ter tido um suporte há muito tempo atrás. Eu acho que é importante para ela, então eu vou conversar com minha mãe. Só que antes disso, a minha irmã conversou comigo, ela me mandou um vídeo. Eu não tinha comentado com ela ainda, mas a minha irmã me mandou um vídeo falando: Olha, Bubu, parece muito com você. E era uma mulher autista falando da vida dela. Aí, assim, eu fiquei bem emocionada porque eu não precisei falar, assim. Ela falou: Parece com você, Bubu. Um jeitinho, assim, muito carinhoso. Com a minha mãe, eu fui conversar com ela. No momento foi um pouco difícil para ela. Ela falou assim: não, mas você é muito inteligente. O médico já lá atrás já tinha falado que você não ia ter interesse nas coisas porque você é inteligente. Você sempre foi muito precoce, você não teve problemas de fala e tal. Aí eu falei com ela, falei, mãe, nem toda autista tem atraso de fala, nem toda autista tem dificuldade em desenvolver, né? Aí minha mãe ficou um pouco chocada. Mas ela foi atrás também de psicólogos lá até para poder cuidar da minha irmã. Eu tenho um sobrinho autista também, e o que você tá falando assim sobre as pessoas falam, não, é que você é muito inteligente. O que eu percebo é o contrário, que quando eu falo para as pessoas que eu tenho um sobrinho autista, as pessoas logo perguntam, qual que é a inteligência dele, onde que ele tem alta habilidade? No caso, meu Nossa, sobrinho é com aviões, ele tem hiperfoco em avião
E quando a gente vai voar para qualquer lugar, a gente pode tirar foto de um pedacinho do avião, a gente manda para ele já sabe qual aeronave que é, qual modelo, ele sabe todas as informações. Então ele tem uma alta habilidade, tem muita inteligência em relação ao avião. E aí eu vejo, assim, eu que estou de fora, né? Eu vejo essa percepção das pessoas de esperar sempre que o autista tenha um QI muito alto. É. Eu achava que eu era muito burra, que eu não me encaixava em nada, mas foi uma coisa assim muito diferente para mim. Quando eu vi, aí vem esse estigma tipo de um QI mais alto. Aham. Aí as pessoas já olham assim: nossa, quantas mil línguas você fala? E o Nossa, seu mas QI deu você bem alto, né? deu. Meu QI é alto, eu acho que é até hereditário, porque na minha família, eu já falei, minha família é de gênios. Eu só não fui na praia deles, mas eu tenho tios assim que falam 7 línguas e todos assim aprenderam sozinhos. Uhum, autodidatas, né? Sim. Eu vi lá no seu É, relatório seu QI bem alto. Falei, olha, chocante mesmo, porque realmente está bem acima da média, né? é, aí vem uma coisa que eu acho importante, que eu já vi alguns autistas debatendo, falando que o QI é desnecessário fazer teste, porque alguns assim se sentem mal, Com mas é certeza. mas é extremamente necessário o teste de QI. É, Porque você tem que focar nos pontos fortes, mas conseguir dar suporte naquilo que a pessoa não é tão forte naquilo. Às vezes na parte acadêmica, né? eu não acho que seja desnecessário pro teste. Eu acho que às vezes é desnecessário esses comentários, né? Do tipo, você é muito inteligente, como assim? Ou então você conta de algum que é. Mas ele é inteligente em qual área? Esse tipo de comentário a respeito do QI que eu acho que acaba se sentindo diminuído daqueles que não têm. Porque Sim, tem vários níveis de autismo, né? Não é todo mundo não é igual. Tem até os severos, né? Que aí sim tem um pouco mais, tem bem mais sim, dificuldade. Esses dias eu encontrei com uma mãe que tinha um filho de 5 anos que ele ainda era não verbal. E aí ela estava me contando desses preconceitos, assim, e que ela não leva tão a mal porque ela sabe que as pessoas perguntam muitas vezes por desconhecimento, por não ter a sim, informação. Ela falou, eu já fui assim um dia. Eu não tinha a menor informação, eu comecei a me informar depois dele. Falei, tem que ter paciência, porque a gente que não vive, a gente não sabe como lidar. sim. Algumas vezes, assim, né, a pessoa sabe que eu sou autista, aí ela já fica assim, tá, mas você é boa em quê? É, Né? isso. Uma coisa que eu acho que não foi nem chocante para minha família, que foi muito tranquilo, foi pelo fato de eu ser muito parecido com dois personagens que são autistas. Que é um de aquele The Good Doctor. Aham. Eu sou muito parecida com ele, assim, eu não tenho o que ele tem, mas eu tenho uma memória sinistra com questões de medicina. Assim, Uhum. eu tô num caso, na época que eu mexia com cirurgia, o resto do meu lado apagava e eu sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia o que ia acontecer. Eu achava que isso era normal, mas não é. Eu falava assim, às vezes eu escutar alguma coisa era o suficiente para eu guardar para mim e não esquecer mais e conseguir aplicar diariamente na rotina. Isso eu achava que era normal, mas não é. Aí foi assim, minha mãe não, minha irmã foi e falou: Bruna, você é muito parecida com aquele da série. Eu fiquei assim, mas eu não sou. Ela falou assim, é sim. Aí o meu pai já falava que eu sou a versão mulher, assim, não tanto, mas muito parecida com o Sheldon de The Big Bang Theory. Porque eu sou muito, na época, assim, não podia quebrar minha rotina, eu surtava, entrava em parafuso. Eu não posso parar de estudar, porque se eu parar de estudar, eu entro em pânico. Eu preciso disso. Aí vem mais, assim, outros hiperfocos. Eu também tenho, assim como ele, as coisas mais nerds, né, geeks. E é muito parecido. Eu entro de cabeça nesses assuntos, porque as pessoas acham que são idiotas. Tipo, Naruto, você tem 30 anos, você gosta de Naruto? Eu amo Naruto, eu sei tudo de Naruto, né? Aí isso foi um pouco mais fácil, porque eles começaram a ver que realmente é parecido.
Uhum. Aí teve a série do jovem Sheldon, dele na infância. Minha mãe olhou e falou, era minha filha. Era minha filha. Você era igualzinha quando você era mais nova. Fico pensando assim no nível de autoconhecimento que você tem que ter, né? Porque você falou agora há pouco que para você era normal, você achava que era normal e as pessoas começaram a te falar que não era normal. Porque para você, a maioria das coisas que você faz é normal. Porque você é Sim. você desde que nasceu, você sabe que para você é normal. E aí aos poucos você vai descobrindo que as pessoas te falam, olha, isso aqui não é tão normal assim, você está sendo diferente nesse ponto, né? Você está tendo Sim. outra visão. Então, isso exige assim, um autoconhecimento tão grande, né? Era, assim, é realmente incrível. Eu lembro que uma coisa foi muito chocante, assim, foi na faculdade, logo, assim, na de veterinário, eu estava já no terceiro período, mais ou menos. E teve um trabalho para fazer de genética. Ah, cara, pirei. O professor falava assim, não, eu quero que vocês façam, assim, uma raça, tipo, de um cachorro e tal, com algumas características, e me apresentem o trabalho. Eu achei pouco, eu olhei aquilo e falei assim, ele tá brincando com minha cara. Ele tá brincando com minha cara. Isso aí a gente faz aqui na sala de aula. Eu vou fazer um trabalho foda. Eu vou fazer um trabalho direito. Eu não acredito que isso é uma graduação. Porque isso ali eu fazia no primário. Primário, assim, no ensino fundamental. Aí eu peguei o trabalho para fazer. Foi tão sinistro. Ficou tão perfeito. Que eu recebi propostas de faculdades fora do país para eu ir lá fazer estágio. E gente querendo comprar meu projeto. Que eu fiz um hibridismo, né, uma coisa de muito tempo entre hiena e cachorro, para desenvolver uma nova raça. Aí eu fui assim fazendo isolamento de genes, né, cálculo, essas coisas. Meu professor parou, ele olhou para mim e falou: "Você demorou quanto tempo para fazer isso?" Eu falei: "Ah, uns 3 meses." Aí ele levou para a coordenadora ficou preocupada comigo. Ela foi e falou assim: "Aqui, vai no cinema, vai relaxar. Isso daqui é trabalho de mestrado, de doutorado, por que você fez isso? Não precisa." Mas, ó, assim, nossa, é muito legal e tal, mas você tá bem? Ela me, assim, perguntando, preocupada. Uhum. E eu fiquei assim, gente, por quê? É, era normal pra mim. Aham. E as E as pessoas se pessoas de chocando. fora preocupadas, totalmente chocadas. Uhum. Totalmente chocadas. Eu falava até assim, aí vem aquela questão assim das pessoas acharem chato. Eu não fazia atividade com outros colegas, além da questão de comunicação, é porque eu não aguentava ver os trabalhos deles. Eu falava que era uma coisa muito pobre. Eu não aguentava. Então, já era muito grande esse choque na faculdade. Até para os professores que perguntavam se eu estava bem, porque eu só fazia aquilo. Eles ficavam abismados. Eu acho assim que relatos como o seu, Bruno, têm uma importância tão grande para pessoas se identificarem, falar assim, olha, eu sou assim também, né? Para quem não é também, para haver uma empatia maior com as pessoas que são, entender um pouco mais sobre esse universo. Uhum. E para as pessoas que têm familiar que é e às vezes não sabe como lidar também, não sabe como é que é exatamente a cabeça, né, da Sim, pessoa. É claro que tem as particularidades, mas que existem alguns padrões, né, que são importantes da gente olhar. E quando você me contou, que eu conheço você antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, né? Quando você me contou o diagnóstico, que você fez aquele relato lá e que você escreve muito bem, expressa muito bem, e eu me emocionei muito com o seu relato, porque foi como se eu tivesse visto um filme. Eu fui tendo como se fosse uma tela se abriu e eu fui vendo tudo que a gente já passou, já conversou, e eu fui pensando assim, gente, é claro, tava na cara que era, por que a gente não percebeu? Porque aí eu fui lembrando de você falar dos desmaios, das crises, da dificuldade nos lugares, você me falando que o Flávio tinha te chamado para ir em tal lugar e você estava um pouco incomodada porque tinha muito barulho. Essas coisas assim, foi, parece que eu fui tendo assim a fita foi rebobinando assim, eu fui vivendo tudo, falando, gente, é mesmo, tava na cara, como que eu não tinha percebido? E também tinha uma coisa que eu achei, né, que eu até te falei.
que eu fiquei muito emocionada de saber como que você se superou. Porque o quanto que você não tentou e lutou para se encaixar no mundo que você não se encaixava. O quanto você foi forte de ter que trabalhar habilidades que você não tinha. Porque as pessoas veem você falando bem assim, você escreve muito bem, você fala muito bem. As pessoas não sabem que, né, é uma dificuldade que você tinha, que você foi trabalhando, e para você até hoje você acha que não tá legal, e às vezes no dia a dia com algumas coisas tem dificuldade mesmo, mas que pra gente assim não transparece, muito pelo contrário, né? Parece que você tem tudo, tem o domínio de tudo. Quando na verdade a gente sabe que você tá matando 5 leões por dia, não é só um não, né? Aí dentro de você mesmo para tentar se encaixar no mundo. Então, a minha admiração por você, assim, aumentou em 1000%, porque eu sei o quanto foi difícil para você chegar até aqui. E agora, daqui para frente, eu acho que vai ser fichinha, depois de tudo que você passou. Que agora você tem um diagnóstico, e ter o diagnóstico faz mais diferença do que um tratamento, às vezes. Não, faz muito. E eu realmente agradeço. Eu fico muito feliz em compartilhar para que outras pessoas talvez não se sintam um extraterrestre aqui na Terra também, né? Uma familiar, inclusive, leu aquele relato, falou comigo, médica ainda por cima, virou para mim e falou: Nossa, você se expõe muito na internet, pode não ser, e não sei o quê. Aí falei com ela, falei assim: Olha, eu acho isso um absurdo, porque a minha experiência pode ser de outra pessoa, pode salvar a vida de alguém. Uhum, Então, eu não vejo problema no que eu falei. E, cara, eu perguntei para ela: Você faz diagnóstico de autismo? Não, você não é especialista nisso, né? Eu acho importante as pessoas saberem porque salvam vidas. Com a minha vida completamente adaptada a isso, e ainda tenho adaptado, eu descobri as comorbidades, porque o autismo não está sozinho, vem as comorbidades, e estou conseguindo viver melhor, infinitamente melhor. Eu tenho o apoio do meu marido que fala assim, não, está no limite dela, eu estou aqui com ela. Ele entende que as coisas são físicas, não é frescura. Elas doem de um jeito físico e cansaço. Eu durmo mais do que uma pessoa normal, uhum, por, por causa da quantidade de energia a questões de estímulo e de uhum, pensamento acelerados, assim, né? Muito. E a coisa mais fantástica do mundo, eu consegui começar a me inserir no mundo dele. uhum. Da pessoa que, assim, que eu amo infinitamente. Eu consigo agora fazer um pouco de parte ali. E a gente tá. Eu não sinto mais como se eu estivesse numa dimensão diferente da dele. Eu falo assim, nossa, eu tô aqui com ele agora. Vai encontrando equilíbrio, né? Ele vai conhecendo um pouco mais do seu mundo, você do mundo dele, e vocês vão encontrando um meio termo ali para ficar confortável para os dois, especialmente para não ultrapassar os seus Sim. limites. Tem uma coisa que, assim, que eu gostaria de falar, Uhum, que foi, assim, que eu passei em relação a preconceito. Eu já tive um médico que eu fui porque eu estava procurando, porque eu estava com crise, e até então ele estava me atendendo normal, né? Ele falou assim, ele estava querendo passar medicamento, aí eu falei com ele das crises em relação ao autismo. Ele parou, ficou frio, assim, que falou, eu não atendo autista. Aquilo para mim me machucou de um jeito que eu mandei mensagem pro Flávio, chorando e chocada. Eu me falei com ele, eu me senti um animal. Eu não atendo autista, tava indo tudo bem e do nada assim, né? Esse preconceito veio assim como se fosse um tapa na minha cara. E eu descobri que isso existe e foi muito chocante. É, aí eu acho que uma rede de apoio é extremamente necessário, porque aí vem crises a partir desse deslocamento que acontece. A outra coisa que eu acho importante, que pelo menos é o que me ajuda, é fazer o uso do colar de identificação. uhum, Porque é muito difícil você ter que falar para as pessoas te entenderem que você é autista. É muito difícil. Então, às vezes, assim, eu tô com colar. A diferença de viagens. Ano passado, eu fui viajar com meu marido, eu desmaiei no aeroporto. Né? Esse ano, eu já coloquei o meu crachazinho de identificação. Eu não passei por nada que eu passei da última vez. Porque eu passo mal com lugares aglomerados, com pessoas me tocando e relando em mim. Aí vem assim, as pessoas me respeitam
E eu não tenho que comunicar, porque é muito ruim eu ter que explicar para alguém como é que eu sou. Uhum. E nessa mesma viagem, né, o estabelecimento falou que era bom, assim, para acolher autistas, né, amigo do autista. Era droga nenhuma. Foi uma viagem que eu passei mal pra caramba, porque eu tenho essa seletividade alimentar que não é fácil, e assim, eu sentia como se eles estivessem debochando de mim. Eu falava, assim, às vezes que eu queria comer, eu acabava pedindo um prato infantil, e vinha, assim, uma coisa assim, um tom de deboche, né. Mas foi bem foi bem horrível, eu passei a ter mais crises por conta disso, eu sentia Imagino. vergonha, sabe, de comer algo, às vezes, assim, num restaurante, esse sentimento de vergonha. Mas é extremamente necessário o uso do colar de identificação, porque você não tem que explicar para a pessoa, né, porque querendo ou não é uma deficiência, a gente tem que entender que é. Sim. Eu sou capaz de muita coisa? Eu sou capaz de muita coisa, mas eu tenho um limite, e eu preciso que as pessoas entendam o meu limite e respeitem. Aí as coisas estão melhorando muito desde, assim, entendendo essas coisas que eu acho importante a pessoa levar muito em consideração esse uso dessa identificação para não questionar, né, porque acho que até porque não pode nem vender sem laudo, e de fato respeitar, no lugar de ficar assim: "Não, só quer aparecer, só quer isso", não, cara, eu só não quero ter que virar para alguém e falar: "Poxa, eu não consigo ficar na fila do supermercado, porque senão eu vou desmaiar", tanto que o Flávio, meu marido, ele sabe como que eu fico, eu passo mal com tanto de pessoa, ele encosta assim no meu pescoço, ele sabe que eu vou desmaiar, ele fala: "Amor, senta, pode ir lá sentar". É uma coisa invisível para os outros. É. Bruna, infelizmente passou voando, né? Uma hora que a gente está aqui conversando. Ficaria Uhum. mais 3 semanas te ouvindo aqui, porque é uma aula, né? E eu fiquei muito orgulhosa de você, de saber que você, Eu agradeço que muito. você superou e está superando tudo isso, né? A gente sabia já das suas dificuldades e você está encontrando meios agora, caminhos para lidar. Estou muito orgulhosa do meu amigo Flávio. Mulheres não aceitem menos que isso, né? Que ele está sendo um suporte incrível para você. Ele é maravilhoso. Ainda não falei com ele sobre isso, não, mas depois eu quero parabenizá-lo, né? Porque ele está sendo tudo que você precisa nesse momento. Isso muita gente não Ele tem ele oportunidade de ter, né? Um suporte assim. uhum. Ele me surpreendeu, porque muito mais do que marido, ele é meu melhor amigo. Uhum. Ele é meu melhor amigo, ele é meu lar. Eu entendi que eu tendo ele ali do meu lado, eu tenho um Tá lar. tudo bem, né? É, Então, eu te agradeço muito pelo relato aqui. Né? Muito obrigada mesmo por você ter se disponibilizado em falar com a gente. eu que agradeço, eu espero que seja bom para outras pessoas. Assim será. Esse foi mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Se você gostou de outras histórias, assim como a da Bruna, dá uma assistida no canal inteiro, curte, compartilha, comenta e inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se você não assistiu a primeira parte da entrevista da Bruna, eu vou deixar aqui na descrição um link para você ter acesso e assistir a primeira parte e depois vir aqui conferir a segunda parte. Eu quero agradecer também a presença de vocês aqui no canal e a gente se vê no próximo episódio.